Hoje nós estamos entrando numa nova série chamada Os 10 Mandamentos, a lei que liberta. Por que isso? Existe um movimento dentro do presbitério, e mesmo entre os pastores, que a gente tem entendido frente às nossas andanças, o estar no meio do povo, aos atendimentos dos pastores, a leitura feita pelo próprio presbitério, que nós temos um problema dentro da nossa igreja. A gente tem detectado dentro da nossa igreja que talvez o conceito do que é salvação mesmo, de fato, ainda não caiu no coração do nosso povo. Tal ponto que a gente tem vivido e experimentado, muitos dos nossos atendimentos, pessoas que estão desenvolvendo para si coisas, pessoas, situações que têm dominado o lugar de Deus na sua vida. Deus é aquele que controla as nossas convicções, Ele controla as nossas emoções e ao mesmo tempo Ele promove as nossas ações. Quando a Bíblia diz, e os 10 mandamentos começa dizendo: eu sou o único Deus e você não vai cultuar um outro Deus que não seja eu, Deus, o Deus verdadeiro, você não vai criar imagens para você. O que ele está querendo dizer é exatamente isso. Deus tem que ser aquele que vai controlar a sua mente, as suas emoções e as suas ações. E entre nós, a gente tem percebido que algumas coisas, pessoas ou situações têm dominado ou assumido o lugar de Deus de tal forma que essas pessoas estão vendidas a esses deuses. Por exemplo, o dinheiro, tem pessoas que se você tirar o dinheiro, ela não vive, ela não sobrevive. Tem pessoas que têm muito dinheiro e ainda assim continuam correndo atrás de cada vez mais, de mais dinheiro, porque isso precisa ser o alicerce da alma deles, o alicerce emocional, espiritual, existencial. Tem pessoas que perdem o relacionamento, o marido vai embora, a esposa vai embora, e eles entram num colapso interior, e aí as emoções, as ações e as convicções, elas todas explodem e implodem, simplesmente porque aquilo que dava a minha estrutura ou trazia a minha serenidade foi embora. Nos meus aconselhamentos eu tenho percebido que a falta da compreensão de Deus tem gerado esse tumulto de fato na vida do pessoal. Porque se Deus fosse Deus mesmo, a gente diria como Abacuque: ainda que não tenha dinheiro nenhum na poupança, ainda que os meus bens fossem arrebatados, ainda que a situação continuasse complicada, eu vou me exultar e alegrar no Deus da salvação que me faz andar de forma segura. E a gente tem percebido que isso tem falhado. Então, o tema deste ano tem a ver com a idolatria, e o que eu quero que você entenda é que o que tem movimentado o presbitério e os pastores dessa igreja a este tema é sem dúvida nenhuma um amor genuíno por cada um de vocês, porque a nossa preocupação de fato é que Deus seja o único Deus, verdadeiro Deus, aquele que é adorado e que você depende na sua vida. Então a gente vai passar esse ano inteiro falando sobre isso. E falar sobre a idolatria, a centralização de Deus na nossa vida, de fato, não tem como fugir do experimento dos 10 mandamentos e entender o que significa, de fato, viver debaixo da lei, se nós estamos de fato debaixo da lei, ou se a graça de fato anulou toda a lei. Eu acho que há uma falta de compreensão nisso, quando alguns chegam para nós e dizem: nós estamos agora no período da graça, nós não estamos mais no período da lei, então eu não preciso viver a lei. Eu falo assim: cara, você não entendeu a graça. Porque a graça vai trabalhar no seu coração de tal forma que você não só vai cumprir a lei, como vai se estender à proposta da própria lei. Então vamos conversar sobre isso hoje. O texto base é de Êxodo 20, e a gente vai ler 2 versículos, 20, versículo 1 e versículo 2. Mas antes da gente chegar nesse versículo, eu quero dar um pano de fundo do que está acontecendo, deste prólogo, dessa introdução de Deus aos 10 mandamentos, que sem a compreensão desta introdução,
o cumprir a lei, os 10 mandamentos, se torna legalismo, meritocracia. Eu vou fazer porque eu tenho que fazer, mas eu ainda não entendi o porquê eu tenho que fazer. E o entendimento se dá nesses 2 primeiros versículos, capítulo 20, verso 1 e verso 2. Mas vamos entender o contexto. No capítulo 19, versos 1, 3 e 4, Deus diz o seguinte: no dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai, no topo, ou na base do monte Sinai, e eles estavam ali num dia que foram 3 meses se passaram de que eles haviam saído do Egito. Você lembra a condição que eles estavam no Egito? Eles eram escravos no Egito. Estavam há 360 anos dentro do Egito, e o período final, os últimos anos, o faraó olhava para aquele povo dentro da nação dele, dentro do território deles, e dizia: nós somos egípcios e tem uma nação aqui conosco. Essa nação, mais cedo ou mais tarde, vai se tornar maior do que nós e vai acabar nos dominando aqui dentro. Então, nós temos que cortar este mal pela raiz desde já. E a mão do faraó começou a pesar fortemente em cima da nação de Israel, que habitava dentro do Egito, e tornando-os cada vez mais escravos, suspendendo a lenha que eles tinham para produzir todo o material que eles estavam envolvidos. Agora vocês mesmos é que vão catar a lenha de vocês. Eles tinham proibições em relação à comida, eles não tinham liberdade de moradia, de sair, de vir, uma série de outras coisas. Eles estavam sujeitos ao faraó e ao Egito, porque eles agora eram escravos daquele povo. E o fato é que 3 meses depois que eles saíram, e eles se encontram na base desse monte, na região do deserto do Sinai, Deus começa a conversar com eles e vai apresentar os 10 mandamentos. Mas o texto continua dizendo o seguinte: logo Moisés subiu o monte para se encontrar com Deus. Então Moisés foi orientado por Deus de que ele deveria subir para o monte, chegar no topo do monte. E ali Deus conversaria com ele. E Moisés sobe para se encontrar com Deus. E o Senhor o chamou do monte dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que eu fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim? Em outras palavras, Deus está chegando para Moisés e dizendo assim: Moisés, você vai comunicar para este povo o seguinte: você viu o que eu fiz com o inimigo de vocês, aqueles que escravizavam vocês? Vocês viram o que eu fiz? Vocês perceberam que eu destruí aquele povo? E com asas de águias, na verdade a palavra hebraica para aí não é águia, é gavião, porque gavião de fato é o animal que dá total vitória sobre qualquer outro tipo de animal porcaria. Gavião destrói o lambari, gavião destrói o porco, gavião destrói o bambi, gavião destrói a macaca, gavião. Então o texto é: vocês viram o que eu fiz com esses inimigos, e como eu tirei vocês de forma sobrenatural, como asas de gaviões, daqui para cá. Vocês enxergaram, vocês perceberam isso, vocês entenderam isso? E aí ele traz um conceito maior: e eu os trouxe para junto de mim. Olha o que Deus fez: eu destruí o que te aprisionava, e de forma sobrenatural eu fiz vocês virem correndo, voando para junto de mim, porque é o lugar onde vocês têm que estar. É isso que eu fiz: eu destruí o que aprisionava e trouxe vocês para junto de mim. E aí ele estabelece uma condicional. Ele diz o seguinte: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Olha que coisa interessante, vindo de trás para frente, ele está dizendo: vocês serão uma nação santa, uma nação que não quebra a lei, uma nação que não tem erros. E mais do que isso, vocês serão o reino de sacerdotes.
O que é um reino de sacerdote? Sacerdote era aquele que trazia todo o povo para a presença de Deus. Ele fazia esse caminho. Então, de outras formas, ou em outras palavras, o que Deus estava dizendo é: vocês serão uma nação que não tem erros. E mais do que isso, vocês serão a nação que brilhará a minha luz no meio de todas as outras nações que são minhas. O meu movimento acontecerá por meio de vocês. As outras nações verão a mim porque vocês espelham quem eu sou, vocês promovem quem eu sou, vocês dizem e exalam aquilo que eu sou. E eu estou escolhendo vocês para vocês serem isso. Portanto, eu os tirei da escravidão para que vocês sejam o reino de sacerdote, a nação santa. Vocês também terão uma característica toda especial. Vocês serão o meu tesouro pessoal. Aquilo que é meu, que eu valorizo, mas é meu. Não é algo comunitário, não é algo público que qualquer um pode mexer. Pelo contrário, é algo que é meu tesouro pessoal. E não é uma coisa qualquer. Vocês serão aquilo que eu tenho de mais autoestima. Eu os tirei da escravidão, trouxe vocês voando para perto de mim, para que vocês assumam o lugar de mais autoestima no meu coração, se tornando uma nação que espelha quem eu sou no meio de tudo aquilo que é meu, e mais do que isso, uma nação que não descumpre lei. Pelo contrário, vocês são santos, não há erro na vida de vocês. Bacana, né? A gente vai dizer, cara, que Deus incrível. Que Deus incrível. Só que Ele estabelece uma condicional. Se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, então isso vai acontecer. Porque a da minha graça eu já fiz. A graça foi destruir o inimigo de vocês. Eu acabei com esses caras todos e trouxe vocês para junto de mim, com um propósito lindo. Mas para que isso se viabilize, nós estamos estabelecendo uma aliança aqui. A aliança é: a minha parte está feita, mas vocês precisam fazer a parte de vocês. E a parte de vocês é: vocês precisam obedecer fielmente e guardarem a minha aliança. Toda a aliança do Senhor para nós visa o que há de melhor do Senhor para nós. Todo o movimento do Senhor para nós já foi qualificado por esse Senhor para que nós possamos alcançá-lo. É entregue da parte de Deus para nós. Entretanto, só recebem aqueles que entenderam o que Deus fez e se entregaram a isso de fato. Porque o cristianismo não é simples. O cristianismo exigiu a morte de Cristo, que exige a morte do ser humano. O cristianismo exigiu que Cristo morresse na cruz, e foi isso que Ele fez, nos dando a vitória sobre o inimigo, mas que, consequentemente, a expectativa é que eu morra também na cruz, me entregando àquele Cristo que morreu por mim e que me dá vida. O cristianismo não é uma ideologia que eu sigo e aceito, dizendo, olha, que coisa bacana, tem princípios. Não, ideologia, cristianismo é seguir um Deus que se entregou por mim, e porque Ele se entregou por mim, eu posso negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e então segui-lo. O cristianismo exige a morte do eu, porque Cristo morreu por mim. Não é barato, não é barato, mas foi a graça de Deus que nos dá toda essa condição. Agora, olhando para o texto já começa aí na introdução, apresentando os 10 mandamentos com essa palavra de introdução. E Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Deus, antes de dizer, olha, você vai ter somente eu como Deus da sua vida, você não vai criar imagens para você, você não vai cultuar outros deuses, você vai descansar, você vai honrar seu pai e sua mãe, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai adulterar, você não vai... Deus, antes de dizer qualquer uma destas leis, Deus foi muito claro no movimento dele para a minha vida e para a sua vida, apresentando, antes de qualquer coisa, introduzindo para mim e para você o conceito primário que dá autoridade à lei.
E esta introdução faz todo sentido para a lei, daqui a pouco, que a gente vai passar essas semanas seguintes estudando. Agora vamos olhar para o texto. Primeiro, uma das coisas que eu e você pensamos é que nós hoje vivemos debaixo da graça e, portanto, nós não precisamos cumprir mais a lei. Que nós fomos alcançados por Cristo e Cristo fez com que a lei perdesse todo o seu valor. Deixa eu deixar bem claro uma coisa, isso não é verdade. Tanto que o próprio Cristo apresentou um conceito ainda maior. Ele disse, escuta, eu não vim aqui exterminar, acabar ou desvalidar com a lei. Pelo contrário, eu vim trazer uma validação maior para a lei. O que é que a lei dizia? A lei dizia que você não pode matar. Agora que você está entendendo o movimento de Deus para a sua vida, ou seja, o Deus encarnado, Cristo, morrendo por você, que é a expressão máxima da graça, você não só pode entender o que a lei é, viver o que a lei propõe, como ir além do que tudo isso. A lei diz que você não pode matar. Eu estou dizendo para você o seguinte, se no seu coração você já intentou algo mal contra uma pessoa, você já é assassino, você já matou. Portanto, Deus não está dizendo o seguinte, olha, vocês estão vivendo pela graça, vocês estão distantes agora da lei. A lei cerimonial, aquela que quando eu não cumpri uma lei, eu tinha que cometer, ou eu tinha que promover um sacrifício, essa foi extirpada, porque Cristo assumiu em si todo este movimento da falha da lei, quando eu não a cumpri, para que eu pudesse então sacrificar. E aí eu zero a minha culpa diante de Deus. Cristo se tornou a expressão máxima da graça, quando Ele morre sendo o sacrifício definitivo daí para frente. Mas isso não exclui a lei moral. Isso não quer dizer que eu não tenho eu posso matar, que eu posso roubar, que eu posso adulterar, que eu posso não descansar, não. A lei continua valendo e eu tenho que continuar cumprindo a lei. Agora, uma pesquisa feita por uma empresa chamada Kelton Research, nos Estados Unidos, com 1.000 pessoas, levantou o seguinte dado, nos Estados Unidos, que o pessoal sabia muito mais de quais eram os ingredientes que compunham o Big Mac do que os 10 mandamentos. 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles. Vocês foram mais honestos do que o povo da manhã. O povo da manhã, quando eu disse isso, ficou olhando comigo como quem dissesse, eu não conheço. Falei, mentira de vocês estão cantando na cabeça de vocês, 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles, num pão com gergelim. Olhando para mim como se fosse crente, o que o André está falando? Eu conheço vocês, todos. O fato é que a pesquisa mostrou que era mais conhecido os ingredientes do que os 10 mandamentos. 80% sabiam que 2 hambúrgueres eram o principal ingrediente e menos de 60% sabiam que do mandamento não matarás. 62% sabiam que picles eram um dos ingredientes do Big Mac, mas 45% somente é que sabiam que honra o teu pai e tua mãe fazia parte dos 10 mandamentos. Somente 34% sabiam do mandamento de guardar o sábado e somente 29% sabiam que existia um mandamento que não podia tomar o nome de Deus em vão. Agora presta atenção, se a gente está sabendo muito mais de hambúrguer do que a lei, significa que a obediência ao Deus que estabeleceu essa lei está totalmente falha. Porque se a gente não sabe nem mesmo o que Ele espera de nós, quais são os limites que Ele estabeleceu a nós, como é que nós podemos dizer que Ele é o nosso Deus? Como é que nós podemos dizer que vivemos de acordo com a vontade de Deus, se nem mesmo a lei de Deus a gente sabe? Tem algo errado. Portanto, o texto começa nos desafiando a entender que Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. A primeira coisa que nós precisamos entender é, Deus criou e sustenta o universo de acordo com leis universais estabelecidas por Ele mesmo. Leis físicas, leis morais, leis espirituais e assim por diante. Por exemplo,
Existe uma lei física que eu tenho certeza absoluta que a maior parte de nós gostaríamos de poder controlá-la e não viver de acordo com a sua lei. Todas as vezes que alguns de nós subimos em cima da balança, a gente gostaria de que a lei da gravidade fosse excluída da nossa vida. Mas não tem como. Você até pula. Opa, peso menos na hora do pulo. Mas volta para o lugar. A lei da gravidade foi sem dúvida nenhuma estabelecida por Deus, porque toda lei estabelecida por Deus, existe um propósito por trás de tudo isso. E o propósito é, sem os limites estabelecidos de Deus, a situação fica uma bagunça. Quando Deus olhou para a terra, que era sem forma e vazia, e existia o caos em cima dela, Ele começou uma criação, e essa criação se sustentou em cima das leis que Ele criou. Simples. As leis dos 10 mandamentos também servem para nós, para vivermos de acordo com os princípios de Deus, para que o caos não instaure no nosso meio. Em que sentido? Simples. Quando Jesus Cristo foi questionado de qual era o resumo da lei, ou qual era o mandamento mais importante de todos, ele resume a lei dizendo: você vai amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. A ramificação da lei depois, nos próprios 10 mandamentos, significa que favorece a nós a nos relacionarmos com mais intensidade no amor a Deus, da mesma forma como nos favorece a amar intensamente o próximo como a nós mesmos. Não são leis que Deus estabelece, eu vou estabelecer 10 leis agora como um Deus tirano que vou controlar todo mundo. Não quero que vocês matem, não quero que vocês adulterem, não quero que vocês roubem e nem quero que vocês mintam. Eu quero que vocês descansem um dia da semana. O que Deus fez foi, cara, eu entendo que vocês precisam de leis, porque sem leis, sem limites, o caos impera. Impera na criação, impera nos relacionamentos. Então eu estou estabelecendo leis porque eu os amo, para que vocês consigam viver numa intensidade de amor a mim, por mim, e numa intensidade de amor por vocês mesmos, pelo próximo. Portanto, estão aqui as leis, para que elas rejam todo o relacionamento de vocês. As leis morais de Deus para isso. Portanto, quando a gente pensa nos 10 mandamentos, e a gente vai vê-los nas próximas semanas, a gente entende que eles não são opcionais. Não há uma escolha. Eu vou viver os 10 mandamentos? Não, eu não vou viver os 10 mandamentos. Eu vou aceitar os 10 mandamentos? Não, eu não vou aceitar os 10 mandamentos. Lei, ela não é opcional. A segunda coisa é que lei, ela também estabelece limites. Ela reduz, ela traz você de acordo com uma liberdade que não interfere o próximo. Pelo contrário, promove o próximo. Portanto, a lei, ela também promove limite, bem como a lei define quem é o Deus. E vou ilustrar na minha vida. Existe uma lei que diz que se a minha carteira foi cassada, eu não posso dirigir. Eu tenho um pastor, amigo meu, que tem conversado comigo todos os dias do sofrimento que ele tem passado, porque ele não tem CNH. Peço oração por esse pastor, é um pastor querido, joia, conheço assim o coração desse pastor, e eu sei que ele carece de todas as orações de vocês, porque ele está sem CNH. Coitado. E ainda acho que esse pastor acha que ele perdeu a CNH e a culpa não é dele. Ele questiona a esposa que Deus deu e o Detran. 2 coisas que ele tem questionado. Mas voltando para esse pastor, ele entendeu que a lei agora o proíbe de andar. Então, se a lei proíbe de andar, eu não posso andar. Quer dizer, ele não pode andar. Não dá para andar. Ele não pode. É lei. É lei. Significa que essa lei me limita. Claro. Eu hoje de manhã saí de casa, os 2 carros parados na garagem, eu olhava para eles e dizia, um dia eu vou dominá-los. Por enquanto eu estou limitado. Eu não posso chegar nem perto de vocês na direção, porque passa a ser crime
deixou de ser infração de trânsito. Só que, a partir do momento que existe essa lei, e eu começo a descumpri-la, dizendo, eu não posso andar, é lei, mas eu vou continuar andando, o que eu estou dizendo é, o Estado que estabeleceu essa lei, não é aquele que me administra ou coordena. Quem me administra e me coordena sou eu, portanto, a autoridade sou eu. Quando Deus estabelece leis, e eu tenho as mesmas reações que eu tenho para uma CNH suspensa, o que eu estou dizendo é, se eu estou mentindo, e apesar do Senhor dizer que eu não posso mentir, eu sei que isso não é opcional, mas eu estou tornando isso opcional. Eu sei que isso me limita, porque eu só posso dizer a verdade. Mas também sei uma coisa, que quem estabelece as leis na minha vida sou eu e não o Senhor. Por isso eu minto, porque eu quero mentir. Mas eu sou o Deus da minha vida. Agora, as leis, de acordo com Deus, elas garantem o sucesso. Moisés, este Moisés que estava agora no alto do monte, recebendo toda os 10 mandamentos, leis e ordenanças e diretrizes dadas ao povo, que eles deveriam viver desta forma, já que Deus havia os tirado da escravidão, trazido com asas, de forma voando para perto de si, querendo que este povo fosse o tesouro pessoal deles, uma nação santa e o seu reino de sacerdotes. Então Deus, nesse movimento todo, traz para junto deles, e Moisés foi brilhante nisso, tirou esse povo do Egito e trouxe até a terra que mana leite e mel, promoveu coisas incríveis. O pessoal estava com sede no meio do deserto, ele bateu, ou ele falou com a pedra, e da pedra saiu água. O pessoal estava com fome, não sabia o que comer. Moisés conversa com Deus, e Deus diz, tá bom, eu vou dar para vocês o maná. Maná é uma palavra hebraica que significa o que é isso. Então todos os dias eles levantavam e diziam, o que é isso? Come e está satisfeito com tudo. E eles comiam. Até que eles cansaram do maná e falaram, olha, você nos tirou de lá da terra do Egito e aqui a gente vai morrer comendo só essas coisas. A gente sente saudade de uma comida com maior substância. Aí Moisés ia na presença de Deus, os caras estão com fome, Deus também está comendo maná o dia inteiro, só precisa entender isso, nem o Senhor aguenta. Então a gente também não aguenta. E Deus fala, tudo bem, eu estou entendendo, estende as redes aí. Eles estendiam as redes e um monte de codornizes ficaram presos naquelas redes, e eles comeram frango a passarinho, se deliciando com aquilo, comendo de montão, até passar mal. Diz que eles passaram 40 anos no deserto, sob a tutela de Moisés, e as roupas não se puíram, as sandálias não se desgastaram, a Nike estava ferrada com Moisés. 40 anos, o sujeito foi brilhante. Além dessas coisas todas, ele falava com Deus face a face como era amigo. Tinha dias que ele entrava na presença de Deus e quando voltava, ele tinha que colocar o véu na frente do rosto dele, porque aquele rosto resplandecia a glória de Deus e eles não podiam conversar, porque aquilo incomodava, era uma luz que incomodava. Moisés morreu. E aí Josué 1, verso 1, Deus chega para Josué e diz, Josué, meu servo Moisés morreu, então agora pega o povo, atravessa o rio e vai para a terra que eu vou dar para vocês. Na cabeça de Josué, eu tenho certeza, a Bíblia não diz, mas o movimento de Deus com Josué nos dá a entender que ele estava morrendo de medo. Esse cara morreu, agora a gente tem que assumir essa história toda. Cara, isso dá medo, dá medo. Como é que a gente faz isso? E por 3 vezes Deus chega para Josué e diz, não tenha medo, seja somente forte e corajoso. Não tenha medo, seja forte e corajoso. Não tenha medo, seja forte e corajoso. E aí Deus traz a fórmula do sucesso, segundo o próprio Deus. Josué 1:8. Ele chega para Josué e diz, não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido em tudo o que fizeres. Em outras palavras, Deus está dizendo, Josué, a fórmula do sucesso é brilhante. Não é você levantar de manhã e dizer, eu acredito. Não é você levantar de manhã, olhar no espelho e dizer, você pode.
Não é você ter todas as técnicas de relações pessoais, de gestão de pessoas, gestão de conflito, uma série de outras coisas. E aí você olha e diz, agora eu estou preparado, equipado, eu tenho MBA, tenho pós-graduação, eu sei lidar com o povo, eu sei planejamento, eu sei levar. Ele está dizendo, escuta, a regra é simples. Não cesses de falar desse livro da lei. E você vai meditar nele de dia e de noite. Para que você tenha o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. E assim você vai ser bem-sucedido. Texto paralelo de Deuteronômio, Deus ainda diz para Moisés o seguinte, você vai inculcar na cabeça dos teus filhos, e você vai falar deste livro da lei quando eles se levantarem e quando eles forem se deitar, quando eles sentarem na mesa e quando eles se levantarem, quando eles estiverem no caminho, você vai ficar falando deste livro da lei, porque a sua obrigação é transferir, é transportar, é trazer a lei para o coração dos seus filhos. Em outras palavras, o segredo do sucesso é pegar o conteúdo de Deus que Ele deixou às nossas mãos e não parar de falar nele, meditar o dia inteiro. Não é levantar de manhã e pegar o devocional que Israel preparou e que eu mandei para vocês, e vocês lá têm 3 perguntas, e aí responde as 3 perguntas de forma simplista e dão um cheque, como quem dissesse, já fiz o meu devocional. É pegar aquele conteúdo e passar o dia inteiro com aquele conteúdo. É trazer para a sua vida pensando o dia inteiro. Olhando para cada um dos caminhos que você está escolhendo, que você está traçando, que você está percorrendo e dizendo, este caminho está de acordo com a lei do Senhor, eu tenho vivido debaixo do que Deus propõe, eu tenho tido a preocupação de seguir à risca o que Deus tem proposto para mim. Porque este é o segredo do sucesso, é o que garante o sucesso. Não cesses de falar deste livro da lei. Quanto mais você fala, ele vai entrar na sua cabeça, ele sai da sua boca e ele entra na sua cabeça. Entrando na sua cabeça, ele desce para o seu coração. Chegando na compreensão, na razão, na lógica, no entendimento, ele está dizendo que eu não posso mentir. Ele está dizendo que eu tenho que falar a verdade o tempo todo. Ele está dizendo que a verdade é algo que tem que ser inerente a mim, que não dá para eu contar meia mentira, ou meia verdade, ou não ser claro o suficiente para que a verdade seja apresentada. Eu tenho que viver de acordo com a verdade. Eu entendi isso. Isso desce para o meu coração. Aí as minhas escolhas começam a ser em cima daquilo que eu entendi. Ah, isso faz sentido. Então o meu coração começa a dizer, eu vou escolher a verdade, eu vou falar a verdade, eu vou me relacionar com a verdade. E o resultado de tudo isso é que aquilo que saiu da minha boca, entrou na minha cabeça, desceu para o meu coração, passa a ser a minha prática, as minhas ações correspondem ao que a minha boca falou, ao que a minha cabeça acreditou, e o meu coração aceitou e escolheu como base para a minha própria vida. Não cessem de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Agora, por que tudo isso? E por que é uma lei que liberta? Primeiro, movimento. É porque o Senhor falou. O texto diz, e Deus falou todas estas palavras. Deus se revelou. E na verdade, Deus gosta de se revelar. Deus não é um Deus que fica de mal e diz, Belém, Belém, nunca mais estou de bem. E aí ele vira as caras e diz, eu não vou falar. Lá em casa é bem interessante. A Dani tem uma capacidade de perdoar. A Dani é um agito, ela não foi gestada em líquido amniótico, ela foi em Red Bull, ela é um agito, a Dani é um agito. Mas aconteceu alguma coisa entre nós, ela trata comigo, e ela tem a capacidade de perdoar na hora, é como se nada tivesse acontecido. Já eu, gente, eu gosto de remoer aquela história, e eu gosto de demonstrar que eu estou sentido. Eu gosto de mostrar que você não fala comigo agora. Deixa eu ficar recluso.
Deus não é e não tem a atitude que eu tenho. Eu preciso amadurecer, eu preciso crescer nesse sentido. Deus é aquele que se revela. Deus é aquele que se expõe. Deus é aquele que diz que está no coração dele. E a lei para nós é demonstração da graça, porque ele revelou o que estava no coração dele. Ele revelou quais eram as expectativas que ele tinha para nós. Ele revelou quais são as ordenanças e o que ele espera de nós. Portanto, olhar para a graça e dizer que nós não vivemos mais debaixo da lei é uma incoerência, porque a lei é, sem dúvida nenhuma, uma demonstração da graça de um Deus que quer se relacionar conosco e ele se revela, ele se apresenta, ele diz como ele sente, o que ele quer, ele explica como é que se relaciona com ele diz o que é tê-lo como Deus verdadeiro, ele mostra como eu e você podemos seguir de fato o caminho que ele traçou. Ele não nos deixa numa sala escura, sem saber qual é o lugar de saída. Ele se revela de forma muito, muito clara. Salmo 19 diz, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclamam as obras de suas mãos. Um dia fala disso ao outro dia, e uma noite o revela a outra noite. Sem discursos nem palavras não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. A criação tem explicado a respeito de Deus, e diz que um dia fala para o outro dia a respeito do próprio Deus. E o texto começa dizendo que os céus declaram a glória de Deus. A criação, ela diz quem Deus é. Declara a glória de Deus. Diz da glória de Deus. Diz desse Deus glorioso. Que quando eu vou para a criação e eu olho a criação, eu percebo que esse Deus é um Deus tremendo, grande, temível. Um Deus poderoso, um Deus gigantesco. Eu posso definir este Deus. Da mesma forma que o Salmo diz, e o firmamento proclama as obras das suas mãos. Diz que a criação também fala o que Deus faz. Ela não só revela quem esse Deus é, mas também revela quem Deus faz. E no Salmo 78, ele diz que a minha responsabilidade como pai é revelar para o meu filho quem Deus é e o que ele faz. Em Josué, diz que quando Josué morreu, e a geração que conheceu Josué morreu, se levantou uma geração que não conhecia quem era Deus e nem o que ele fazia. Pela graça de Deus, a criação continua dizendo quem Deus é e o que ele faz. E a minha obrigação como pai é ensinar aos meus filhos quem Deus é e o que ele faz. Porque Deus tem o prazer de se revelar, de dizer. Hebreus diz que tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, hoje Ele fala. Hoje Ele fala por intermédio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é sem dúvida nenhuma a expressão máxima da graça de Deus. Jesus Cristo é sem dúvida nenhuma o Deus que diz, eu os tirei deste mundo de escravidão, e eu os trouxe voando para perto de mim, para que vocês sejam uma nação santa, uma nação de sacerdotes, o meu tesouro pessoal. Deus está revelando isso o tempo todo, e a lei de Deus é revelação disso de Deus para nós. Ele se revelou, revelou-se na lei, mais uma vez a graça de Deus na revelação, porque a lei é a manifestação da graça, porque ele traz os termos da aliança, das promessas e das penas. A graça é revelada na lei, porque nela conhecemos a vontade do Pai. A graça é revelada na lei, porque conhecemos o que lhe agrada e o que lhes agrada. Isso é graça. Isso é graça. Isso é graça. Portanto, o Senhor falou, e porque o Senhor falou, é a manifestação da graça. Segunda coisa, é que Ele é o Senhor. O texto diz, e Deus falou todas essas palavras, eu sou o Senhor, o teu Deus. Ter um Deus é possuir algo no qual o meu coração confia por inteiro. Ter um Deus
é ter aquilo que eu amo, que eu confio e que eu obedeço. Ter um Deus, ter um ídolo, é saber que este Deus e este ídolo, ele controla o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. Que ídolo, que Deus é isso. E ele chega preparando para nós o caminho das leis dele. Eu estou me revelando a vocês, isso é a graça. Eu estou me revelando a vocês, mostrando para vocês como é que eu penso, como eu acho que vocês têm que ser. Isso é graça. Entretanto, Deus também está se revelando na lei e mostrando um imperativo. O imperativo não é, de forma alguma, a obediência aos 10 mandamentos. Mas o imperativo é ter Deus como Deus na minha vida. Eu vou cumprir a lei, não porque eu tenho que obedecer, mas eu vou cumprir a lei porque Deus é o Deus da minha vida. Foi Ele que me tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele que me trouxe voando para junto de si, para que eu me torne o tesouro pessoal dele, para que eu seja uma nação santa, para que eu seja um reino de sacerdotes. Foi Ele que fez tudo isso, e porque Ele fez, eu o amo. Então daqui para frente, eu vou tornar Ele o meu Deus. E porque Ele é o meu Deus, eu cumpro a lei. E porque Ele é o meu Deus, eu executo a lei. Não tem como a gente dizer, nós vivemos pela graça sem cumprir a lei. Não tem como. Não tem como. Porque a graça nos leva à obediência. A graça nos faz entender este Deus grandioso para mim. E eu o amo tanto que eu tenho o privilégio de poder obedecê-lo. Lembra, aqueles que são casados há muito tempo, o quanto era o privilégio de poder fazer qualquer coisa pela nossa esposa? Eu lembro que quando eu comecei a namorar com a Dani, ela estudava no Mackenzie, e a gente morava na Zona Sul. E eu tinha que atravessar a noite inteira, ali do aeroporto, até o Mackenzie, para buscá-la e deixá-la lá perto do shopping Morumbi. Cara, eu fazia isso, mas para mim era o melhor horário do dia. Tinha trânsito, eu adorava aquele trânsito. Eu dizia, cara, que trânsito bom. Porque esse trânsito vai me levar a Dani e nada vai me impedir de chegar lá. Até acho que ela só namorou comigo por causa disso, porque eu ia buscá-la e levá-la na casa dela. Depois ela foi gostando de mim e aí fechou o contrato. Mas eu gostava. Hoje de manhã, eu estava atrasado para vir para cá, ela falou assim, você pode levar o iPod para fazer as necessidades? O iPod é o cachorro da gente. Para fazer as necessidades. Cara, quase que a casa caiu. E olha que era descer 2 lances de escadas. Jeremias diz assim, Deus falando, eu me lembro, quando você era apaixonada por mim, que você me seguia nos desertos. Você era tão afim de mim, que você abriu mão de toda a sua riqueza, para me seguir numa terra que não produz nada. Em outras palavras, eu me lembro que você trocou as refeições da sua casa, para comer ovo cozido comigo todos os dias, porque você me amava. Quando nós entendemos quem Deus é, nós vamos obedecê-lo, simplesmente porque nós o amamos. Acabou. Não tem como amar a Deus e não obedecer os seus mandamentos. Não tem como amar a Deus e não seguir a lei de Deus. Não tem como experimentar da graça de Deus e não se dobrar em obediência a este Deus. Não tem como. Não tem como. Que Deus que se revela num cuidado sobrenatural, divino por nós. E o resultado de tudo isso é que nós devemos nos revelar a Ele de forma submissa, dizendo, porque eu amo, eu vou deixar de mentir. Porque eu amo, eu não vou matar. Porque eu amo, eu não vou adulterar. E não tem a ver com o cumprimento da lei, mas tem a ver com o amor que eu sinto pelo Senhor.
E a terceira coisa do movimento é que Ele é o Redentor. E Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Presta atenção. O texto está dizendo que Deus chega para eles e diz: eu sou aquele que te tirou da terra da escravidão. E qual é o movimento próximo que Deus faz depois de tê-lo tirado da escravidão? Entrega a lei. Eu entrego a lei para vocês. Porque eu os tirei da escravidão, então agora vocês vão viver debaixo da lei. A lei, ela me libertou da escravidão, e agora, porque eu amo a Deus, eu sou escravo dessa lei que me libertou. Agora eu vivo de acordo com esta lei, porque me libertou. Eu não preciso mais fazer os sacrifícios que a lei pede para ser feita, porque isso tudo foi feito por Jesus Cristo. Entretanto, a condição moral da lei eu tenho que continuar cumprindo. Eu não vou mentir, eu não vou matar, eu não vou trabalhar no sábado, eu vou descansar uma vez por semana. Eu vou entender todo este movimento, porque a lei foi dada àqueles que já estavam salvos. Porque eu os tirei da escravidão, então eu dou leis para vocês. Porque a lei vai ajudar vocês a viverem numa condição de amar mais a Deus e amar mais o próximo como a ti mesmo. Então vocês estão livres dessa escravidão, estão libertos pela lei, entretanto vocês estão agora escravos uns dos outros e de mim. E vocês vão viver de acordo com a lei. Esse é o terceiro peso da lei do Senhor, pelo qual Ele manifesta a graça. Ele é o Redentor do seu povo. Aqui é mencionado um outro atributo, a misericórdia. Fui eu que os tirei daí e dei a vocês uma nova chance, uma nova condição. É misericórdia. Eu não dei a vocês o que vocês mereciam, mas pela graça eu dei a vocês algo que vocês não mereciam. Este é o movimento. E para os que pensam que a lei agora é substituída pela graça, ainda não entenderam este movimento. Deuteronômio 31, 12, 3 diz o seguinte: para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras dessas leis, e que seus filhos que não souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor, o vosso Deus. Olha, eu estou dando essas leis aí para vocês, porque eu sou o Redentor de vocês, sou eu que os salvei, e quero promover um nível mais alto de relacionamento comigo e com o próximo. Por isso eu tirei vocês da escravidão, estou colocando junto de mim, e trouxe vocês voando, para que vocês sejam o meu tesouro pessoal, para que vocês sejam uma nação santa e um reino de sacerdote. Estou fazendo isso nessa condição, porque sou eu que salvo vocês, e estou colocando numa condição, onde vocês vão viver agora debaixo da lei. E vocês vão ensinar, inclusive os seus filhos, a viverem debaixo da lei. Sabe qual é uma das principais motivações minhas de não dirigir o carro? É para que meus filhos aprendam a obedecer à lei. Teve um dia, nesse 1 ano e meio que eu dirigi o carro. Foi um dia em que eu e o Pedro tivemos um estresse. Eu falei assim, sai da direção que agora eu vou dirigir. E eu dirigi 3 quilômetros. Sabe o que eu fui ouvindo do posto de gasolina até a minha casa? Você está infringindo a lei. Você está infringindo a lei. Você está infringindo a lei. E eu disse, é verdade. Não dirijo mais. Nunca mais. E nunca mais. Isso faz uns 2 meses. Nunca mais eu dirigi. Salmo 78 diz que é a responsabilidade minha de fazer com que o meu filho entenda quem Deus é e o que Ele tem feito. Porque Ele é o meu Salvador. Eu quero que Ele seja o Salvador dos meus filhos. E porque Ele é o meu Salvador, Ele apresentou leis para que eu possa temê-lo. Mas como o próprio texto de Êxodo 20, lá no finalzinho, ele diz,
é para vocês aprenderem a temer a Deus e para vocês evitarem o pecado. Por isso existem essas leis. A quebra da lei não é o pecado, mas o que ela promove, sim, isso é o pecado. Assim, a lei não foi dada ao crente como um meio de salvação, mas porque já somos salvos, é que vivemos debaixo dessa lei. A gente gosta muito de Efésios 2, 8 e 9, né? É pela graça que nós somos salvos, é pela fé. Isso não vem de nós, é dom, é presente de Deus. E a gente diz aos quatro ventos, Deus nos salvou pela graça. Mas deixa de ser preguiçoso e leia mais o texto. No próximo seguinte, ele diz o seguinte, que nós somos feitos, criação de Deus, imagem de Jesus Cristo, para a prática das boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós não somos salvos pelas obras, entretanto, se somos salvos, nós praticamos essas obras. Nós nos tornamos obedientes à lei. A graça nos alcançou, e porque a graça nos alcançou, eu posso exercer a lei. Compreendendo tudo isso, a gente pode terminar olhando para o texto, voltando para o Salmo 19, que diz que um dia revela o outro dia quem Deus é e o que Ele fez. E o Salmo 19 ainda acrescenta dizendo, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel e do que as gotas do favo. O cristão que é cristão olha para as leis de Deus e diz, eu gosto muito mais disso, eu valorizo muito mais isso do que o próprio ouro. Da mesma forma como ele diz, eu tenho muito mais prazer nisso, eu tenho muito mais realização nisso, eu tenho muito mais gosto nisso do que o sabor das gotas que descem de um favo de mel. Isso me enche muito mais de prazer. Saber quem Deus é e o que Ele fez e viver de acordo com este Deus que é Redentor, é o Senhor da minha vida e que se revelou a mim, isso me enche muito mais de prazer do que qualquer comida saborosa que existe na face da terra. Isso me faz valorizar muito mais do que qualquer coisa que o ouro ou os bens possam comprar. Eu valorizo muito mais a lei do Senhor e eu gosto muito mais da lei do Senhor do que qualquer outra coisa. Com esta compreensão a gente entra nos 10 mandamentos e a gente começa a entender o que Ele propõe para nós, porque tem muitos de nós que têm criado os outros ídolos na vida, que têm valorizado muito mais do que a própria Escritura, do que a própria lei. Tem buscado muito mais, achado muito mais saboroso, muito mais gostoso, um adultério do que a fidelidade, uma mentira do que a verdade. Por isso a gente precisa aprender uma coisa, que o Velho Testamento nos apresenta isso, mas o Novo Testamento, João diz o seguinte, porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Eu amo a Deus, e porque eu amo a Deus, eu obedeço a lei. Isso é o Novo Testamento, é João que está dizendo. Eu amo a Deus, e porque eu amo a Deus, eu cumpro a lei. E vou dizer mais, os mandamentos do Senhor não são pesados. Um amigo meu me compartilhou uma coisa há uns meses atrás, que ele disse, eu estou sendo muito impactado por essa frase, os seus mandamentos não são pesados. Se eu tivesse aprendido isso há muitos anos atrás, eu talvez não estaria hoje do jeito que eu estou, onde o meu casamento se destruiu, a minha vida profissional se destruiu, minha saúde destruiu. E por causa disso, porque eu não soube viver debaixo dos limites da lei, de acordo com a lei, entendendo que a lei foi dada a mim por um Deus que me ama, hoje eu colho coisas muito mais pesadas
do que os mandamentos dele. Na verdade, comparado com o que eu colho, os mandamentos dele não são pesados. Não são pesados. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas em amor é que o presbitério e os pastores estão trazendo o conteúdo da idolatria. E em amor, eu quero terminar esse culto olhando para você e dizendo: será que existe algum ídolo que você já identificou na sua vida, que tem ocupado o lugar deste Deus, a tal ponto que você prefere seguir os prazeres deste ídolo, valorizar o que este ídolo valoriza, e não se submeter à lei de um Deus que tem o melhor plano para a sua vida, trazer para junto dele, te tornar o tesouro pessoal, uma nação santa, um reino de sacerdote. Talvez você esteja colocando algumas coisas entre você e Deus, e se iludindo de que você está tudo bem com Deus. Você vai aprender logo de cara que ou Deus é Deus, ou outro Deus assumiu o lugar deste Deus. E com Deus não há meio termo. É que nem gravidez, ou você está grávida ou não está. Estou meio grávida, não existe. Ou Deus é, ou Ele não é. E se Ele não é, algo ou alguém está sendo. E aí você precisa dar um passo de fé, dizendo: cara, Deus se revelou para mim em Jesus Cristo. As Escrituras falam de um Deus que tirou o povo do Egito da escravidão e voando trouxe para perto de si, para ter este povo como tesouro pessoal, uma nação que obedece à lei e uma nação que revela o próprio Deus no meio de toda a criação. Cara, eu quero isso para a minha vida. Isso é a expressão do amor de um Deus que olha para mim e diz: isso é graça. Você não merecia nada disso, mas porque eu o amo, eu quero você nesta condição. Isso é graça. Você escolheu outros deuses e por causa disso você trouxe a morte. Mas eu me encarnei, eu me tornei homem e eu paguei o preço do seu pecado, morrendo por você. Isso é graça. A minha pergunta é: você está afim de me seguir? Você está afim de me ter como seu Deus? Você entende que eu te amo tanto e que a expectativa que eu tenho é que você vire para mim e diga: Senhor, eu te amo tanto? Porque no final dos tempos, Deus não vai chegar para você e vai falar assim: você cumpriu a lei. No final dos tempos, Deus não vai perguntar para você e vai falar assim: você mentiu. No final dos tempos, Deus não vai chegar para você dizendo o seguinte: escuta, você não adulterou. O final dos tempos, Deus vai chegar para você e vai dizer: você tem a certeza e a convicção de que eu amo tanto você, te amo tanto, 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 que eu paguei o preço, te trouxe voando para perto de mim, te fiz sentar nas mesas com os maiores banquetes que eu posso oferecer para uma pessoa, que eu fiz você experimentar do meu amor, e a resposta que você me deu foi: sim, Senhor, eu te amo. O próprio Jesus Cristo não chegou para Pedro e disse: Pedro, você me negou? O próprio Jesus Cristo não chegou para Pedro e disse: Pedro, você mentiu lá quando você disse que não era meu seguidor? Pedro, você me traiu quando você disse que não caminhava comigo? O próprio Jesus Cristo chegou para Pedro e disse: Pedro, eu só tenho uma pergunta. Tu me amas? Por que eu te amo? Por que eu te amo? E o resultado do meu amor por você é que você me ame. Pedro quebrado, a pedra estava quebrada, a rocha estava destruída. Diz: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe. O Senhor sabe que eu te amo. Jesus Cristo chega para Pedro e diz: então cuida do que é meu. Eu estou dando para você o que eu tenho. Apacenta as minhas ovelhas. Porque você me ama, eu te trouxe para perto de mim. Porque você me ama, eu te coloco no lugar mais alto. Porque você me ama, eu te torno, Pedro, meu tesouro pessoal. Porque você me ama, você passa a ser agora
um reino de sacerdotes, uma nação santa. Não estou preocupado com o que você fez, mas eu estou preocupado no fato de você me amar. E Pedro sai daquele encontro como um dos homens mais íntegros que a gente conhece. Simplesmente porque ele entendeu que não era fazer, mas era amar. Você está aqui hoje e talvez o seu coração esteja vendido a alguns ídolos, e você sabe disso. E nós estamos com toda a reverência e temor diante de Deus, querendo terminar o nosso ano com uma igreja que de fato derrubou os seus ídolos. O culto de ações de graças esse ano não vai ter o peso de você chegar aqui dizendo: olha, eu estava com câncer e eu fui curado. Mas o nosso foco vai ser: eu não vivia sem dinheiro. Agora eu entendi que o dinheiro não é tudo para mim. Eu amo Jesus Cristo e Ele me ama. E eu vivo de acordo com esse amor para a minha vida. Olha, minha saúde está uma desgraça. Mas eu entendi que eu não preciso viver com a saúde boa. Porque eu amo Jesus Cristo e Jesus Cristo me ama. E eu fui liberto da idolatria de uma saúde perfeita. Olha, meu esposo me deixou, minha esposa me deixou. E eu me desestruturei de uma forma absurda. Mas eu quero dizer que ele não voltou para casa, eu continuo sozinha. Mas isso não pega mais para mim. Porque eu entendi que Jesus Cristo me ama e eu amo Jesus Cristo e isso me basta. Porque no mundo nós vamos passar por aflições. Mas Ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu queria deixar você orar um pouco. Pensando nesses seus ídolos. E dando uma resposta àquilo que Deus falou essa noite para você. Dizendo: eu quero sacrificar esse meu ídolo. E agora esse é o momento entre você e Deus. Você vai fechar os teus olhos e abaixar a tua cabeça para que você olhe somente para o seu coração. Não para a nuca do pessoal, nem para o que está na frente, mas o que está dentro do seu coração. E gaste um tempo diante de Deus.